Salve, salve, nação do sangue roxo e dourado. Estamos aqui, né, novamente sem ter tomado banho, né, para falar mais um vídeo aí do nosso Vaicão da massa. E dessa vez a gente vai falar sobre o ataque, famigerado ataque dos Vikings, né? E para isso, novamente, tem o meu companheiro e colega Alan. Eu sempre erro, Lá mas ele. já desisti. Lá ele. Deu sua boa noite aí pra galera, meu cara. Cara, eu só tomo banho quando o Vikings ganhar o Super Bowl. Eu já disse, isso é uma promessa. Estou exatamente desde que eu nasci, há uns tantos anos, sem tomar banho. Então, quando ganhar, eu tomo banho. Mas por enquanto é só um passadinho de pano e um desodorante, já era. Ligado? Já foi, né? Gastar água pra quê? Eu tô pensando em deixar a barba crescer justamente com Meu esse Deus do céu, propósito aí. Mas Vou virar um o ermitão Victor. aí. É. Total. Boa. Aí é foda. Não, eu tava dando risada no começo, porque justo quando começou a gravar, passou um cara buzinando atrás. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá, pô. Que faz, buzina corno, né, buzina corno, que faz. Então vamos começar aqui. No Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Que Deus presente todos nós. Estamos mais uma vez aqui nos donos da bola, oval, lá ele. Vamos lá, nação do sangue roxo. Como o Ace disse, estamos sem tomar banho ainda para fazer conteúdo para vocês. Então isso merece um like. Senão a gente vai continuar sem tomar banho. Então precisamos do seu like pra gente tomar banho. Porque senão o cheiro vai começar a passar pela televisão aí, velho. Vai começar a passar pelo seu celular, vai começar a pegar em você, você vai começar a tomar banho, não vai sair, tá? Então deixa seu like pra você se livrar. Exato, compartilha o vídeo, isso aí. Comente, tudo. Quanto mais você fizer, menor a chance de chegar em você. Fica exatamente. Aí você vai andar cheiroso sempre. Vai ser o contrário. Total. E praga de torcedor dos Vikings pega, viu? Pega, tá? Porque a gente de praga, a gente é especialista, tá? Então, sabe muito bem, né? Sabe muito Abre bem. o olho. Abre o olho, né? Eu vi muita gente comentando aí nos grupos que eu participo, né, reclamando do time. Tem torcedor dos Bills reclamando. Eu falei, gente, vocês não sabem que é uma praga de verdade. Vocês não sabem. Torcedor dos Patriots reclamando. Eu falei, filho, calma. Já ganharam, exato. Não, já ganharam. Exato. Mas enfim, estamos aqui pra... história. Não, tá louco. Ai, pô, eu só ganhei 6. Meu Deus, que tristeza. O time dominou os últimos 20 anos. Meu Deus, só teve Tom Brady. Ai. Enfim, cada um com seu sofrimento, né? A gente tem um sofrimento pra cada torcedor. Nossa. Exatamente. E vamos com mais sofrimento, que é de falar de ataque, né? Sei que tem muita gente defendendo que a gente não precisa, com exceção do quarterback, claro, que a gente não precisa muitas peças, mas a gente vai mostrar aqui um ponto de vista interessantíssimo, baseado nas stats, que como a gente comentou, foram a maioria agarrada dos sites da ESPN. Então dá uma conferida lá, né? Lembrando que é da temporada regular, tem muitos sites que pegam uma temporada completa, por isso que aqui, pode ser que aqui esteja, lá tá primeiro, aqui tá terceiro. Então confere lá você, deixe sua opinião aqui também, se você concorda, e vamos lá que a gente precisa ganhar o Super Bowl pra tomar banho. Então se a gente não dá dica, o Kevin O'Connell não vai escutar. Ele escuta o Central Vikings Brasil, tá? Boa. Então simbora, gente. O nosso ataque, eu acho, tem coisas que é bem previsível que ele estaria ali, e tem coisas que eu acho que não. A primeira coisa que é relativamente previsível é nossos jardas totais. A gente está em 10º lugar com 5.912 jardas por jogo, 347.8. São números bons, né, Alan? Ótimos, né? Ótimos números. E muito se deve a esse cidadão aqui, ó, que está aqui atrás. Os quarterbacks fizeram que esse número baixasse muito. Mas é característica, né? A gente tem esse jogo realmente de passar mais a bola, né? Muito se deve a fato também pro nosso jogo corrido ser defasado, né? E tem as stats aqui mais pra frente que vai mostrar bem isso, né? Mas são números surpreendentes de forma positiva, né? Eu queria que a produtividade tivesse também nesses números, mas são números muito, assim, digamos, crus. Claro, são números bons, né? Mas
que se fossem mais produtivos seria mais interessante, né? E a gente vai ver mais pra frente esses ganhos de jardas no que renderam, se renderam alguma coisa, né? Então vamos destrinchando aí, tá? Vamos mostrar a primeira coisa boa que é pra vocês se iludirem. Assim, é uma coisa interessante de se falar é que a gente teve, digamos assim, o Cousins e depois acabou entrando o Dobbs numa emergência, né? Porque o Hall entrou e se machucou. Mas a gente tem que saber, por exemplo, que o nosso possante Nick Mullins fez um jogo para 411 jardas contra os Lions e fez um para 396 jardas aéreas contra os Lions também, né? Nos 2 jogos contra os Lions, ou seja, ele teve 400 jardas aéreas de média. Ou seja, o Kirk é bom? Excelente. Mas será que é ele que potencializa o nosso ataque? Ou o nosso ataque é potencializado por ele? Qual vem vai primeiro? Morrer, o ovo ou a galinha? vai morrer. Vai morrer. Sabe? Você vai morrer. Tema delicado falar de Cousins, né? Sempre delicado, Não mas, é? cara, querendo ou não, sempre foi essa piada, né, que o pessoal fazia, né? Que era o rei das stats, né? Então, Exato. claro, não é comparar Mullins com o Kirk, até porque Mullins né, enfim, eu não quero nem falar dele ainda, né, eu quero deixar mais pra frente. Mas, tipo, Sim. tá, você passar 400 jardas por jogo e não vencer, ou sei lá, ser 3 vezes interceptado, é melhor do que você passar 200 jardas ou 150, que seja um número baixo. Mas aí que tá o contexto. Novamente o contexto. O Nick Mullins passou essas 400 jardas de média, mas lançou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, lançou acho que 5 interceptações nesses 2 jogos. 2 jogos, gente. Né? 2 jogos, tá? Em 2 jogos, exatamente. Tem um número não, 6 interceptações, minto. 6 interceptações nesses 2 jogos, entende? Então, assim, o que o Cousins traz não é só essas jardas, entendeu? O que eu quis dizer é isso. Antes que a galera já venha atacando pedra, entendeu? Não, o Cousins é muito preciso, tá? Não fala que nós estamos comparando com o outro, tá? Não fala, então só que ele a jarda. Isso. Ele fala, termina. Só quis complementar. Não, foi mal. É porque o Cousins, ele traz a questão, como você falou, ele é confiável e ele sabe cuidar bem da bola. O que é cuidar bem da bola? É você não lançar interceptação idiota. Ele até teve, mas não foi o normal do jogo dele. Inclusive, nas 2 temporadas ele teve um bom rate, né, de média, TDs, interceptações e fumble, sabe? Tipo, um fumble que ele teve, por exemplo, na semana 1 foi causada pelo nosso possante Ed Ingram, né? Que deu uma abraçada na bola, né? Ou seja, aí não é culpa do Cousins, apesar de entrar na estatística dele como culpa dele, entende? O que eu quero dizer aqui é que as pessoas acham que o ataque dos Vikings, antes de passar a palavra para ti, tá? Que o ataque dos Vikings, se o Cousins sair, vai ser, sei lá, o penúltimo de jardas da liga. Só por causa do Cousins. Não vai ser, gente. O time tem alvos fortíssimos, tem um esquema de jogo que privilegia isso, tem uma OL, querendo ou não, sabe fazer uma proteção de passe, teve seus momentos ruins, mas sabe fazer, entendeu? Então, não vai ser essa terra arrasada como a galera fala, não, sabe? Ah, você tá falando isso porque você quer que o Cousins saia? Não. A questão do Cousins a gente vai falar mais na frente, já falou. Eu acho que ela passa independente dessas estatísticas, tá? Porque se a gente condicionar tudo a Cousins, aí parece que, não, então joga fora e não vamos tirar nenhuma lição disso porque não tinha Cousins. Não.
tem números aqui que são, inclusive, alheios ao quarterback. E precisa ser dito. Passo a palavra para ti, Alan. Exatamente, cara. Isso vale tanto do lado bom quanto para as críticas, cara. É o negócio que o Churros hoje falou, né, no grupo. A gente pensa que quarterback sozinho vai decidir jogo. Não, cara, nem todo mundo, na verdade, praticamente nenhum quarterback é o Patrick Mahomes da vida, sabe? Que carrega praticamente os times nas costas. Então, cara, isso vale tanto pro bem quanto pro mal. Tem jogos que ele vai mal, mas tem jogos que ele vai bem. E não é ele que vai ser a solução e não é ele que vai ser o único culpado, entende? Sei que tem muitos jogos que a gente critica, mas na maioria das vezes é com razão. Ele faz jogos ruins, como todo mundo faz, né? Assim como a gente critica o Brian Flores, a gente critica... O Jet Jefferson a gente não tem como criticar, né? Porque praticamente não jogou. Então, cara, as críticas, elas fazem parte, né? E o grande problema não é só o Kansas em sair, é estofo, cara. A gente tem simplesmente 3 quarterbacks, né? Já vai sair agora, tá na Free Agents, né? E os outros 2, um tem contrato esse ano e o outro é um rookie que a gente pegou que não sabe jogar. A gente não tem reserva. E se acontece mais uma lesão dele, entende? É isso que eu me refiro. Vamos trazer um quarterback ou vamos ficar com o que tem, entende? Vamos mais uma temporada se o Kansas machucar. Vamos depender dele de novo, só dele. Sabe, não vamos trazer nenhum cara para pelo menos pôr alguém, para ter uma certa segurança, sei lá, ou Minchel, talvez, né? Então, tipo, a gente tem que ter um projeto, cara. A gente não pode só pensar só nele, entende? Só nele. Boa, entende? Boa. Exatamente. E o outro stats em sequência que corrobora o que eu tô dizendo é justamente o seguinte. A gente foi 5º lugar em passing yards, com 4.359 e 256.4 jardas. Eu sei que até a lesão do nosso QB, ele era o líder em jardas. Mas lembrando, ele se contundiu na semana 8. Tivemos ainda mais 9 jogos, né? Depois disso, ou seja, pouquinho mais da metade a gente teve de jogos, né? Porque são 17 jogos, 18 semanas. E a gente continuou nessa toada de pelo menos ser top 5 em jardas. É justamente o que corrobora o que eu tô dizendo. É lógico que o questão qualitativa vai ter diferença. É inegável isso. Ninguém aqui é idiota de falar, não, vai ser a mesma coisa. Trouxer, sei lá, um Bonix lá do draft e o Kirk Cousins. Vai ser a mesma coisa. Não. Mas a gente tem volume e produção. Entende? Então, o que eu sinto é que, às vezes... Isso, assim, sem citar individualmente ninguém. Eu quero até saber a sua opinião, Alan, sobre isso. Existem estatísticas que as pessoas tendem a individualizar e outras não, por conveniência, entendeu? A gente vai falar sobre os jardas de corrida dos Vikings. Jardas horríveis de corrida. Por quê? Porque a gente tem um running back 1 que não era para ser 1. Ou seja, eu tô dando uma estatística geral e tô individualizando um jogador pro mal. Mas eu posso fazer, como você falou, o contrário. Eu posso falar, aí, ó, as nossas jardas de passe aí desse jeito por causa do Carcão, pô. Se não é ele, a gente não chega ali, não. Entendeu? Ou seja, pra mim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que existem coisas a serem debatidas. Então, uma coisa que eu tô fazendo aqui é elogiando o jogo de passe aéreo dos Vikings. Ou seja, eu estou elogiando essa parte do plano de jogo do Kevin O'Connell, né? E na sua opinião, Alan, o que te parece essa questão? Cara, eu acho que existe um fanatismo, cara, e... Cara, eu entendo. Tem jogadores que você vai preferir. Eu, por exemplo, eu nunca escondi que eu gosto do Brian Flores, nunca escondi que eu gosto do Hunter, nunca escondi que eu gosto do Harrison Smith.
Mas, tipo, lógico, a gente pode pôr um destaque. Nossas jardas aéreas são precisas por causa do Cousins, que muitas vezes é responsável. Mas não é unanimidade, entende? Claro, tem estatística que vai ser só dele, que é individual. Aí sim, aí não tem discussão. Mas que nem o Ace falou, por exemplo, estatísticas, tipo, totais, né? Por exemplo, o Ace colocou aqui jardas terrestres. É só o Maris? Não. Ele é um dos principais culpados? Sim. Mas não é só ele. Não é só o Madison que faz o jogo corrido, entende? Seria injusto também eu falar, a culpa é a mesma coisa, eu vou pôr uma outra negativa aqui. É culpa do Cousins, a gente não tem um jogo corrido bom porque ele não corre com a bola. É injusto, sabe? É injusto com ele. Claro, ele é um quarterback pocket passer, mas é o perfil dele, a gente não pode cobrar isso dele, entende? Exato. Então a gente tem que parar um pouco, talvez, com o fanatismo e talvez tentar analisar. Eu nunca escondi também que eu odeio o Kevin O'Connell. Eu até brinco aqui, eu sempre brinco aqui. Mas quando ele faz uma coisa boa, quando ele tem uma partida boa, por exemplo, no jogo contra os Lions, olha o que eu falei dele aqui. E quando ele errou, eu desci o cacete nele. Por quê? Porque a raiva tava à flor da pele também. E eu, obviamente, que vou falar dele, entende? Mas quando ele acerta, eu também tenho que reconhecer isso. Então, cara, isso vale pra tudo na vida, tá? Até ficar um conselho aqui do tio Alan pra vocês. Cara, nunca idolatre uma pessoa. As pessoas erram, como todo ser humano erra. Então a gente tem que saber analisar. Se você gosta de um jogador, não tem nenhum problema com isso, sabe? Mas a gente tem que saber separar as coisas, né? A gente tem que saber quando é hora de criticar e quando é hora de apoiar, né? Então, como esse falou, isso vale tanto pro bem como pro mal. Boa. Exato, assim, e dando sequência, aí agora a gente vai falar justamente falamos do copo meio cheio, né? Que a torcida do Vikings tem duas facções, basicamente. É a torcida do copo meio cheio e a torcida do copo meio vazio. Copo meio vazio, totalmente vazio. Totalmente vazio. É a extrema direita, digamos assim. Não, o pessoal me odeia, porque eu sou pessimista, mas isso é coisa minha. Eu sou muito pessimista. Então o pessoal fala, se fazer isso vai melhorar. Eu falei, não vai. Ou extrema esquerda, dependendo do que vocês preferem, vocês botam aí, é o extremo alguma extremo. coisa. Eu sou extremo, eu sou extremamente pessimista. Do lado extremo pessimista. Né? Aí quando acontece um negócio, não é porque eu quero que aconteça, o pessoal me xinga daí. Não, é porque é assim, eu vejo as coisas dessa maneira, e quando vejo uma coisa que tá muito ruim, e quando eu vejo melhora, eu falo, não, tá ruim, não vai melhorar. Então, é assim. Exatamente. Boa. Assim, jardas terrestres, a gente foi o 29º, com 1.553 jardas totais. E tem tentativas, a gente teve 393, ou seja, 28º, também ali no mesmo lugar, mais ou menos. E jardas por jogo, né, jardas terrestres por jogo, 91.4, 29º. Alan, o que assim, primeira sentimento que vem ao seu coraçãozinho quando você vê esse mar vermelho que está se iniciando aí de estatísticas, né? A gente já começa, né, com esse aí do nosso ataque. Olha, eu vou destruir tudo que eu falei recentemente e vou partir somente pra emoção. Caguei pra razão. Madison e Kevin O'Connell, seus lazarentos, seus pé de rato, muito bonita, seus pé de rato, seus orelhudos. Eles vão perder o campeonato pro Packers. Aí que vai ter que comentar aí, que vou chegar lá em casa aí. E aí, como é que foi o jogo? Como é que foi sua mãe? Eu não jogo mais, pô. Tá doido. Eu não jogo mais. Não vai dar. Aí vai dar. Não é. Se a gente trazer defesa, vai dar. Não vai dar. Exatamente, cara. E assim, assim, dando boa, a gente se diverte, né? A gente não ganha Super Bowl, mas a gente se diverte, né? Pelo menos até o momento. A vida é isso, tem que soltar tudo aí. Lá soltar as frangas, lá ele. Um outro vídeo da defesa totalmente sério, né?
Aí agora que nós estamos, Exato. foda-se. É porque Pô, esse vídeo é o que a coitado. gente Mas vai enfim, faz coringar, parte, velho. faz É o que a parte. gente vai coringar um pouco, né? Então, normal. O E que vai, essa e parada me vai. diz, velho, Porque a gente não sabe é. o nosso potencial de ataque. Então, Exato, exato. Isso que é o que deixa mais triste. Porque é uma coisa que eu tava até pensando quando eu tava mais cedo ali, eu tava caminhando, né? Aí eu tava pensando que é justamente, velho, a gente trouxe um dos free agents, um Tyrant, que era o melhor Tyrant do PFF para run block, né? A gente pegou nossa linha ofensiva, a gente pegou, né? Tinha draftado já o Ed Ingram e tal, aí depois assinou com o Ed Ingram ainda do passado, né? Sem ser desse do outro. Mas aí pegou o Dalton Rice, né? Ou seja, a gente vê movimentos pro ataque, mas não se trouxeram como realidade, traduziram como realidade, né? Ou seja, aí esses números eles podem ser vistos, dependendo assim, se o cara, como a gente falou, se o cara é hater do Madison, ele vai falar assim, é só culpa do Madison. Isso aí. Porque o cara é ruim mesmo, culpa do Madison. Mas se o cara for hater do O'Connell, ele vai falar chamadas burras de, de corrida. Você pega e faz corridas, sei lá, muito corridas pelo meio da linha e você não consegue minimamente abrir um gap. Né? Você pode falar da linha ofensiva, que justamente não estava fazendo o trabalho dela no run block. Né? Só que isso, ou seja, são narrativas. O que eu consigo ver é que existe um pouco de tudo. Tá? Inclusive, eu me surpreendi, sinceramente, da gente não ter feito uma alteração na coaching staff até então. Porque vários times aí, times foram pro playoff trocando coordenador, seja os maiores ou os mais baixos, e a gente não, entendeu? Até o nosso coordenador ofensivo, que andou tendo problemas com a lei lá nos Estados Unidos, eu foi com o achei que ele amigo, ia foi com o pai ser. do Mahomes lá. Fazer. Exatamente, é. E se bobear foi em Las Vegas, né? Que ele teve aquele negócio Sim, lá. foi Las Vegas, foi Las Vegas. Todo mundo apronta em Las Vegas. Então, Incrível. Não, e aí o cara nem é bom, sabe? O coordenador ofensivo dos Exato. Vikings. Não foi mandado embora. Sim. O pessoal tá confiando. O O'Connell não ser mandado, eu entendo, beleza. O nosso quarterback machucou, ele teve uma temporada boa a temporada passada, né? Vai para o terceiro ano dele. Eu entendo, ok. Agora o Wes Phillips. É justamente. Ele fica lá figurativo, né? Uma peça figurativa. Pois é. É justamente, eu traria um coordenador que tem um pouco mais de experiência com o jogo terrestre. Exatamente. Porque assim, não é? O Kevin O'Connell, ele sabe chamar jogadas de passe? Porra, sabe, desenha um monte de jogadas, sabe? Mas o jogo não necessariamente se traduz só a jarda aérea, gente. Sim. A gente vai pegar jogos apertados com secundárias muito boas ou com pass rush muito bom que não vai dar tempo de ter separação para o nosso QB lançar, seja ele quem for, sabe? Então a gente não pode ser unidirecional. O que esse ataque foi unidirecional, sabe? E lembrando que esse problema do jogo terrestre não é novidade dessa temporada, tá? O jogo terrestre já vem ruim já há mais tempo que isso. Até com o Dalvin E olha Cook, que na né? temporada. Exatamente, na temporada passada a gente tinha o Dalvin Cook, perfeito. Que mascarava muito isso, porque de vez em quando ele tinha uma big play, né? Uma parada explosiva. Hoje em dia nem isso a gente tem. Né? Então, assim, running back para mim é uma necessidade. Eu sei que outras pessoas pensam diferente, mas para mim é uma necessidade no draft. Mas assim, a gente tem 2 escolhas de 4ª rodada, 2 escolhas de 5ª rodada. Pode ser lá, entendeu? Eu já cogitei pegar um running back até antes disso.
mas diante das nossas necessidades, eu não tenho poder nenhum de falar, não, vai ser dia 3, ok. Mas eu iria atrás de um running back no dia 3. Porque os free agents, Derek Henry e tal, muito caro, muito caro. Eu prefiro gastar É, com outros jogadores, sabe? exatamente. E Não, é que você. eu cito, eu não cito nem o Saquon Barkley, porque que eu, se eu não me engano também vai ser free agents, mas esse ele pode Nossa, aí é tomar mais caro uma ainda. outra franchise tag, né? Exatamente, vai ser mais caro. O Derrick Henry eu sinto porque ele meio que se despediu mesmo, então ele vai para algum Uhum. time, Mas ele né? vai para um time que com certeza que vai com. Acho que até o pessoal falou, desculpa, eu não vou lembrar quem que falou. Vai para um time que Uhum. tá competindo para Super Bowl. E, cara, me desculpa, eu vou Sim. ser pessimista de novo. Nessa temporada, eu não sei, cara. Nessa temporada eu não tô vendo esse cenário. É. Eu acho que nós temos muita Sabe para quem necessidade. que ele vai? É. Ele vai para uns Ravens da vida de novo. O Ravens vai. O Dalvin Cook só assinou por esse ano mesmo. Eles vão Ah, repor com o verdade. Derrick Henry, Caraca, que não é? máquina esse aí. Exato. Porque ele tem Eles uma têm cap, eu acho, característica pra isso. diferente do Lamar, né? O Lamar é um corredor, né? Quando ele tá correndo com a bola, mais ágil, faz, né? Faz cortes e tal. O Derrick Henry não, é a locomotiva, né? Você jogou lá carvão, tu piui e ele vai É, passando, tá atropelando. né? Exato. Então, esse tipo de running back é muito bom ter num time, assim. Para mim, Sim. o ideal seria ter esses dois. Era o que o Madison deveria ser, né? Mas a gente vê que ele geralmente ele cai no primeiro ou no segundo tackle, ele já tá caindo, né? Ou É. se não cai, assim, conquista poucas jardas após esses contatos, né? Dando prosseguimento, agora a gente vai falar sobre as tentativas de jardas por tentativa. Isso é o número de passe, tá? Eu tinha que ter botado aqui, mas é número de passe. A gente tem um número até bom, 7,4 jardas por tentativa. É o sétimo lugar, né? Assim, o nosso é a raid offense, né? Que é um ataque predominantemente aéreo. E os nossos QBs, assim, mesmo o Dobbs, ele conseguia fazer passes nessa média distância, sabe? Inclusive, assim, o número que tá lá embaixo, eu já vou antecipar ele, é passes para mais de 20 jardas. Eu não botei aqui a quantidade, mas a gente é o segundo lugar na liga com passes de mais de 20 jardas, tá? Lembrando que é passes entre 20 até 39 jardas. 40 jardas já é outra estatística, que é passes para mais de 40 jardas, né? Então, ou seja, nessa média longa distância, a gente foi um time que conseguiu encaixar, entende? Seja com Cousins, seja até com Mullins. E menos um pouco com Dobbs, né? Que não é tão bom passador. Né? Então, assim, é ok. Você quer acrescentar alguma coisa, Alan, desse aspecto das jardas? Não, cara, eu acho que nesse sentido das jardas, né, que a gente falou que Kevin O'Connell é característica dele, eu tava até colocando aqui um nome pra ver se eu lembrava. Cara, você tava falando de trocar o coordenador no ofensivo, a gente podia fazer uma aposta aqui, hein? Colocar o Sharon Moore, que tal, de Michigan, que agora acho que vai ser treinador principal no lugar do Jim, né? Que vai pros Chargers. A gente podia fazer uma aposta. Pra mim, seria uma aposta muito mais válida que deixar o Wes Phillips lá, né? É um cara que sabe do jogo terrestre, né? Então, seria um cara muito interessante para nós, né? Até se vir de repente aí um DJ McCarthy, se o pessoal tá pensando nisso, né? Talvez seria uma boa ponte, cara, uma boa aposta, cara. 38 Pois anos, é. tá certo que não tem experiência na NFL, mas, cara, tudo se começa, né? Como coordenador ofensivo, que tem muito menos Boa. responsabilidade que um defensivo, por exemplo, né? Então, cara, eu iria atrás, né? Eu iria atrás, acho que dá para fazer esse movimento aí. Perfeito, meu caro, perfeito. O rate, que é mais ou menos ali aquela taxa de passes completos, né? Dos QBs.
A gente tá ali no meio, 12º, né, com 93. Não é um número ruim, também não chega a ser bom. Agora que começa a parte interessante. Pontos. A gente teve 344 pontos. 22º na liga, com a média de 20,4 pontos por jogo. Alan, quando você olha as nossas peças de ataque, né, JJ, Jordan Edison, teve o TJ Rock na grande parte da temporada, né, que ele foi machucar só no final, trouxe o Josh Oliver, sabe? A gente tem várias coisas, tem, querendo ou não, tem ali um KJ Osman que de vez em quando fazia alguma coisa, Brandon Powell, e você ser o 22º da liga em ponto. O que te traz esse número? Cara, me traz uma decepção enorme, né? Tá, vamos colocar um fator que foi responsável, querendo ou não. Lesão de Cousins, lesão de Justin Jefferson. Afetou muito, muito, realmente. Né? Tivemos, entre aspas, sorte que o Edison foi bem também. Mas assim, nos jogos que eles estavam também saudáveis, a gente não tava rendendo, a gente demorou pra render. Depois da vitória contra os Niners que a gente começou a render, sabe? Né? A gente vai ter até um número mais interessante mais pra frente sobre conversões na Red Zone, que eu acho que é justamente isso, né? A gente cobra justamente porque, né? Sei que jardas é importante você ter um estilo de jogo, como a gente fala, mas você tem que ser balanceado. Isso vale pro ataque e pra defesa. Você tem que saber correr com a bola quando tem ela, não precisa ter o McCaffrey no seu time, mas você precisa saber correr com a bola e saber também, né, lançar. Tá certo que nossa característica é o quê? É lance, é passe longo e tal. Então o que a gente pode fazer é pegar o running back melhor, né, para poder dar um upgrade na posição. O que eu fiquei muito irritado foram justamente as chamadas, que a gente tem que criticar, foi um dos fatores, não foi o fator determinante, tá? Do Kevin O'Connell, que realmente eram repetitivas e muitas vezes sem nexo, né? Que era muitas vezes entregar a bola pro Madison e deixar ele ir até a red zone, né? Tentar deixar ele se virar, né? E outra foi a insistência nele no próprio Madison, né? Que a gente viu posteriormente que o Ty Chandler, que foi draftado, inclusive, que demorou para entrar, era muito melhor e só entrou porque o Madison tinha machucado, sabe? Então isso me irritou bastante, porque você tem que dar oportunidade para quem merece. E se o jogador tá rendendo, por que você deixa ele? Não tá rendendo, no caso, por que você deixa ele? Isso não dá oportunidade, pelo menos ali, de uns snaps ou outro, né, para um jogador mais jovem e que consegue ganhar mais jardas. A gente viu como o nosso jogo terrestre melhorou demais com o Ty Chandler em campo. Então, tipo, foi vários fatores. Chamadas ruins. No jogo terrestre não funciona. Bem lembrado. Sabe? Então, nossa conversão para Red Zone também, né? E claro, nós não podemos deixar de citar nosso kicker que errava extra point, né? Querendo ou não, também. Exato. Ora o chute já deixou o like. Não, exatamente. Cara, pra você ver como que a sintonia tá boa. Segundo plano, eu tava olhando justamente isso, do Greg Joseph. Olha só. 80% de field goals, 33º da liga. E 94,7% em extra point, 23º da lista. Totalizando 108 pontos, 24º da lista. É um kicker medíocre, pronto. Ou seja, medíocre, exato. Ou seja, a gente não capitalizava o suficiente de chutes. E também, como você já bem antecipou, nosso aproveitamento da red zone, pífio. Pífio e patético, como diria Mauro César. Terceiro pior da liga. Exato. Aí as pessoas acham que não pode se criticar o técnico quando se tem um número desse jeito aí. Não tem como entender, sabe? Aí entra no ênfase do running back, né? Que você bem falou. A gente precisa. Não é segundo plano. Precisamos. A gente precisa dar uma dinâmica no nosso jogo. Ele não é só passe, entende? Se ficar só passe, é muito fácil de ler. Entende? Então a gente precisa de um running back minimamente decente, né? Só o Chandler não vai resolver os problemas. Tem que trazer um cara pra competir com ele, entende? Boa, exatamente. Na sequência,
Vamos ver o que temos aqui. Eu tenho até o número para nós, se quiser continuar. Acho que até dá para pular um pouco entre interceptação e fumble falar depois, para colocar justamente o que comprova o que a gente tá falando aqui, ó. Passes para touchdown e corridas para touchdown, né? Isso comprova bem o que foi, né, o nosso estilo de jogo. Foi muito passe e pouca corrida. Olha, fomos o sexto, praticamente mais passou. Exato. Sim, nossa precisão é muito boa, mas se você comparar a conversão para red zone, é horrorosa, sabe? É horrorosa. Olha a nossa corrida, somos o segundo pior. Eu não sei qual time foi pior que nós, sinceramente. Exato. Teve time pior que nós. Se eu não me engano, a gente teve... A gente foi ter o nosso primeiro TD terrestre ali contra os Broncos, velho. A semana... Ou talvez com o Dobbs, eu acho. Eu acho que foi com o Dobbs, não foi contra os Falcons, talvez? Isso, eu exato. Acho que foi o Dobbs. Mas o primeiro TD de running back que eu tô dizendo. Ah, não, de running back foi... Foi contra os Broncos. Foi quando o Mary se machucou, né? Talvez. Não, contra os Broncos quem fez foi o Dobbs também. Um TD então terrestre. foi mais pra frente, então. Se for considerar só running back, então foi bem pra frente. O primeiro touchdown acho que foi do Dobbs mesmo, que o pessoal tava comentando, foi a primeira vez que o touchdown terrestre. Isso, o Ty Chandler fez o primeiro touchdown terrestre contra os Saints. Ou seja, acho que foi ali que foi o primeiro. Ou seja, até então a gente só tinha TD aéreo. Por isso que é importante a gente saber o contexto das estatísticas. Porque quem vai defender com unhas e dentes o Cousins vai falar, ele liderava o número de touchdowns. Mas aí eu pergunto, quantos TDs terrestres tinham até aquela época? Eu vou responder para vocês, ó. Zero. Ou seja, era um ataque super dependente dele e tão desbalanceado assim não é sustentável. Tá? Exatamente, porque cai a responsabilidade tudo nele. Cai a responsabilidade tudo pro bem e pro mal. Exatamente. Então, assim, eu sei que tem colegas até da Central Vikes Brasil que acham que se o Cousins não tivesse machucado, tudo seria diferente, estaríamos no playoff, se bobear a gente estaria ali no lugar do Lions, indo para o final da conferência, mas eu não consigo ter tanto otimismo assim não, justamente por causa disso, sabe? Porque os times, eles se preparam, tem plano de jogo para isso, e você ser um time totalmente unidirecional é muito mais fácil para um coordenador de defesa se preparar contra você. Muito mais fácil. Que por mais que ele vai tomar tantas jardas, mas ele consegue se preparar de algumas outras formas para evitar isso. Por que eu digo isso? Duas coisas que revelam justamente esse desbalanceio, que eu já vou dando sequência aqui, Alan, é a porcentagem na red zone, que a gente é o antepenúltimo, ou seja, a gente é um ataque puramente de passe praticamente na red zone. Descansou de vez com o O'Connell. Então as defesas se preparam para esse tipo de cenário. A gente não tem um jogo terrestre eficiente e aí que tá a questão. Outra questão também, já dando essa... Você também já deu um gancho anteriormente, tempo de posse. Tempo de posse, a gente é o 24º da liga. Tempo de posse. Por quê? Porque a gente não corre com a bola. Então, as defesas, quando eu falo que as defesas podem se adaptar a jogar com a gente, é justamente isso. É os caras falar, eles só jogam de passe, então a gente vai limitar a endzone para eles, vai dar passes mais curtos, e quando chegar ali na red zone, a marcação é mais apertada, eles não vão ter espaço, vão chutar. Enquanto isso, no nosso ataque, a gente vai correr com a bola mais do que eles. E o que isso causa? Posse maior.
batalha do cronômetro, entende? Então, às vezes a gente acha que uma estatística ela só pode ser lida individualmente, mas às vezes uma estatística puxa outras estatísticas. É tipo um efeito cadeia, né? Dominó. Então é curioso isso, né, Alan? Assim, o que você acha assim, dessas tanto da red zone quanto do tempo de posse? O tempo de posse até você pode colocar desencadeia na defesa. Por quê? Se você entrega muita bola pro outro time, tua defesa vai ficar cansada, cara. Ninguém é de ferro pra aguentar lá 4 tempos tomando paulada e tendo que segurar. Cara, aquele jogo contra os Raiders foi um milagre, sabe? 3-0, sabe? E nós todo tempo entregar a bola pra eles e entregar pra nós. Então, sabe? É tipo o Chaves vendendo suco pra ele mesmo, sabe? Exatamente. Assim, então, cara, esse tempo de posse, como você bem falou, sem jogo terrestre fica difícil administrar relógio. Exato. Né? Porque teu jogo fica muito previsível. Isso. Não, então... e é uma coisa que você vê que todos os comentaristas tudo fala que o jogo terrestre ofensivo cansa muito mais a defesa do que o jogo de passe. Com certeza. Por que cansa mais? Porque são vários jogadores que tem que se deslocar e tem que fazer tackle, tem que segurar e fazer força, entendeu? Quando é de passe, não. Os caras fazem lá o corre, uma parte faz o rush, outros correm, mas aí geralmente a jogada vai se dar de um lado ou de outro do campo. Quando é jogada de corrida, geralmente toda a defesa junta, né? Pra tentar conter. Então cansa muito mais a corrida, né? Principalmente se for em sequência, né? Cara, toda hora levantando, no huddle, corrida. E o tempo vai comendo, né? Então é curioso isso, assim. Eu acho que a gente precisa melhorar muito essa gestão do relógio e isso passa por estabelecer melhor um jogo terrestre para justamente tirar o peso do QB. Tipo, ter que ficar lançando, sei lá, 30, 40 bolas aí por jogo. Que não é saudável. E os caras também se posicionar, né? Os wide receivers toda hora se posicionando para receber passe. Os Tyrants, ao invés de ficar bloqueando, ficar posicionando para receber passe. Você cansa todo mundo, assim, sabe? Exato, E talvez a gente vai pegar um playoff jogar... da vida. Perfeito. Vai pegar um playoff da vida. Não, a gente precisa jogar... Exato, eu tô te interrompendo de novo. Desculpa. Não, pode falar. Não, é só um parênteses. A gente precisa jogar, às vezes, com formações mais pesadas mesmo, pra corrida. É o que você falou, a gente joga, às vezes, muito em shotgun, tal, aquela spread offense, né, que é o ataque espalhado, e a gente precisa ter, talvez, mais variação disso, né. Prossiga, perdão. Exatamente. Não, só para complementar, para terminar até esse tópico, tu vai, por exemplo, no jogo do playoffs, que tu vai precisar, querendo ou não, segurar mais a estamina do time, né? Porque são jogos extremamente desgastantes, cada jogo é uma final, e jogos pegados decididos ali por uma posse nos detalhes e tal, você pega adversários muito difíceis, né? Então, você tem que ter, então, esse melhor preparo. Isso, querendo ou não, te ajuda a economizar um pouco da energia dos seus jogadores, né? Isso falando básico do básico, tá? É o básico do básico, né? Você pensar pela lógica. O wide receiver, logicamente, não vai se esforçar para receber o passe se ele sabe que o running back vai correr com a bola. Então, cara, isso é uma coisa que nem você falou, é uma coisa que leva a outra, sabe? Exatamente. Agora, assim, para finalizar, a gente, digamos que entra na categoria que eu chamaria de entregadas. Por que as entregadas? Interceptação, você entrega a bola pro seu adversário, né? O seu quarterback joga a bola pro adversário. Fumble, você derruba a bola pro seu adversário. E sec, você entrega jardas pro seu adversário. Fala, não, eu vou mais para trás aqui, ó. Você me sacou, eu vou mais para trás. Ou seja, são entregadas. E no quesito entregadas, nosso ataque é bom. É bom ao contrário. É o bom de trás para frente. É, o bom é você jogar contra, né? Exatamente. Temos 19 interceptações, 29º. Que, assim, a gente sabe que grande parte não é culpa do nosso QB, né, que até então era titular.
né? Mas a gente teve essa troca aí de QBs, então todo mundo contribuiu aí um pouco. O Mullens, proporcionalmente, contribuiu muito. Que ele jogava direto na mão dos caras, fala, top. Exatamente. O Mullens teve, só nos 2 jogos contra o Lions, teve 6 dessas interceptações. Mas se você for pensar, contra os Bengals ele teve mais 2, ele teve 8. Só nesses jogos que eu citei. 8 de 19, ou seja, mais de um terço, né? Sei lá, beirando 40% aí dos interceptações foi dele. Né? Parabéns, Mullens. Troféu joinha pra você. Você e Mas o Isso, não, o Dobbs era outro lerdão, como diz lá o Viking Sincero. Né? Mas proporcionalmente o Nick Mullens foi imbatível. Imagina se ele não tivesse machucado as costas, como seriam nossos números. Eu acho que a gente não teria ganhado dos Falcons e nem do Saints se bobear com ele, tá? Aí a galera tá meio triste, porque se a gente não tivesse ganhado desses 2, a gente era top 10 aí no draft. A gente era top seria bom, né, nesse contexto hoje, se a gente soubesse. Exatamente. A gente seria top fácil, top 7 talvez ali. Era mais fácil pra negociar, né? Exato. Agora Inês é morta, né? Agora, né, muito fácil. Exato. O leite derramado. Agora, esse número aqui, Alan, eu quero só que você me fale assim. 30 fumbles, 30ª posição. Que é isso, assim, pra ti, assim? Pode ser sincero. Duas Falta de coisas. vergonha na cara? 3 coisas, melhor. Obrigado, falou mais uma. Falta de vergonha na cara, azar e indisciplina. Indisciplina, sim, é indisciplina, porque não é possível um cara que treina um wide receiver dropar a bola, sabe? Tivemos o do Justin Jefferson, que é uma coisa rara, não deve acontecer, mas foi uma vez. E quantas vezes o Osborne dropou essa porcaria? Quantas vezes o Madison dropou essa porcaria? Sabe? Você é treinado pra receber passe, você não sabe receber passe? O que você tá fazendo aí, irmão? Sabe? E, claro, tem até o pessoal fez, né, tem um estudo bem bacana, que é o porcentagem de azar pro time, o Vikings é o time mais azarado, não sei o quê. Ok, os Ravens também estavam nessa lista aí. E por que eles não estão aqui? Sabe? Porque é um time que tem disciplina, é um time disciplinado, Exato. O time foi campeão, o time classificou, só foi eliminado pelos Chiefs, né? Então, cara, não é só azar, não é, é azar, acontece, não. É azar também, sim, é indisciplina e é falta, Exato. E a indisciplina eu culpo todo, né, a parte, o coordenador ofensivo e também o head coach, e falta de vergonha na cara dos jogadores, que tem que treinar fundamento, porra. Pô, tu não sabe encaixar uma bola, fundamento básico, cara, e você fica dropando. Não foi uma, não foi duas, foram vários jogos até que consertou isso. Entende? Foram vários jogos. Lembrando que esse daí, fumble, é só quando a gente meio que... acho que o drop nem entra aí. É só aquelas bolas mesmo que o Matt já tá em posse dela e a gente perde. Exatamente. Isso assim, de cabeça eu lembro de fumble, como você falou, do Justin Jefferson. O Madison teve vários, se eu não me engano, ele liderou a liga em running back com fumble. Parabéns back pra ele também. Exato. É como se fosse... é o mandamento principal do running back, é segurar a merda da bola. E o cara conseguiu liderar isso. Parabéns. A gente tem um running back que não sabe segurar a bola, a gente tem um quarterback que não sabe passar a bola. Qual que é o próximo? Exato. Um wide receiver que não sabe correr? Mas até o Hawkinson também já teve seus fumbles no início da temporada. Sim, no início da temporada eu lembro. Se não me engano, teve um ou dois. Fala, pô, renovamos com essa bosta desse não sei o que. Depois ele recuperou, depois virou top 5. Mas ou seja, esses fumbles aí, teve aquele que eu citei mais anteriormente lá do Cousins, que na verdade foi o Ed Ingram que provocou. Ou seja, nossa linha
ofensiva também. E falando na linha ofensiva, chegamos a ela. O sacks. Eles ficaram com inveja que tiveram 30 fumbles e resolveram também ceder 30 sacks. 22º na liga. Manter o padrão. Exato. Isso daí, nela, já desmistifica que a nossa linha ofensiva foi muito boa ou foi elite essa temporada, certo? Exatamente. Foi por esse tipo de pensamento também, né? De, não, vamos só draftar um cara aqui e tá de boa, né? Foi o Cleveland, embora, graças a Deus, que é uma íngua. Chegou o Reisner, que não é um supra-sumo da posição, mas é um cara que foi bem, um cara que no geral, assim... E já melhorou, cara, né? Melhorou demais. E não é um cara, nossa, chegou no não sei o que, o nosso guard não sei o que, agora não passa nada. Não, é um cara, assim, simples, é um cara que é pra ser reserva, sabe? É um cara que era pra estar ali competindo com o Ingram, né? O pessoal tava muito falando, não vamos tirar o Cleveland, não sei o que, até pra ser posições diferentes e tal. Teve o Ingram mesmo, que na maioria dos jogos ele foi mal, sim, com faltas, meu Deus do céu, falta burra. Teve aquele, o começo da temporada, acho que foi o melhor, né, que ele tirou a bola da mão do Close, que lá foi sensacional, né, e no geral, você teve jogos bons, claro, mas ele é jovem, então a gente não pode colocar ele como a única, tipo, o único da posição, entende? Tem que trazer alguém pra incomodar. Eu acho que o Reisner, acho que tem um ano de contrato, né, se não me engano a gente falou sobre isso, né, que ele acho que vai, esse ano tá free agents, né, talvez vão renovar pelo preço, né? Mas eu acho que tinha que trazer mais um cara. Aí a gente entra de novo, né? Será que é só a defesa que precisa? Ou o ataque também precisa de peça? A gente não precisa de um running back, a gente precisa de um guard, a gente precisa de um quarterback, que o pessoal tá falando muito. Exato. Tipo, são posições que a gente vai contando e pesa, cara. E pesa no final. Demais. Porque no jogo decisivo você vai precisar. Num playoffs você vai precisar desses jogadores. Então, cara, por isso que eu digo, essa temporada eu não vejo um cenário que a gente está competindo lá pro final de conferência. Em playoffs, ok, compreensível, né? Mas precisa melhorar muita coisa. E a gente precisa acertar muito nesse draft, né? E vamos entrar no tema do Quase, né? Queria até entrar agora, aproveitando a deixa. Assim, eu vou dar a deixa exatamente agora. O que agora a gente vai falar assim, o que esses números te dizem sobre o nosso ataque e que te deixam de indicativo para uma temporada que vem, Alan. É porque eu tava falando aqui, cara, esse negócio a gente pensar não num reboot completo, mas num reboot parcial, traz uma que outra peça aqui e não ver realmente o problema, é um pensamento que eu não vejo só na torcida, parte dos torcedores. Eu vejo também na diretoria, porque o Coisa chegou para ser o cara. Não, eu vou chegar, sabe, vou pôr o pau na mesa mesmo. Né? Tem que censurar, acho que essa parte aqui. Mas até agora a gente não viu isso. Tipo, a gente viu ele fazendo alguns movimentos, mas você pra falar, nossa, esse é o Coisa, o cara agressivo no mercado, um cara que vai atrás, um cara que tenta modificar, não, a gente não viu isso. Até agora, a gente não viu isso. E esse ano eu acho que esse ano acho que a vida é um morte para ele, sinceramente. Exatamente, eu também concordo. É assim, o que esses números me dizem do ataque é mais ou menos o que a gente vem falando aqui ao longo desse vídeo, mas só para fazer um fechamento, tá? O nosso ataque aéreo é muito bom, independente do QB, se o QB for minimamente dotado de braço, nosso ataque aéreo é bom, mas ele é disfuncional. A gente tem um time com um ataque aéreo forte, mas o resto a gente é ruim. A gente é ruim em jardas terrestres, a gente é ruim em pontos, em aproveitamento da red zone, em gestão do relógio. Nossa OL cede muitos sacks, cometemos muitos erros, turnovers, fumbles, interceptação. Ou seja, o nosso ataque ele tem que melhorar muito, muito, independente de quem seja o QB, tá? Lê de engano vocês acharem que se o QB X ou o QB Y for
nossos números, a gente vai para top 3 aí em pontos por jogo. A gente vai ser top 10 com, né, os times com menos interceptações, menos fumbles, negativo, tá? Então, esse tipo de coisa tem que ser aprendido. E é o que o Alan falou. Esse ano é muito importante, que é o terceiro ano do Kevin O'Connell e do Kiwese. Eu acho que em questão de draft eles erraram mais do que acertaram, mas isso não é tema desse vídeo, mas eu digo só por alto. Erraram mais do que acertaram. Fizeram alguns movimentos interessantes, como o caso do TJ Hawkinson, mas eles estão entrando no ano para se provar, né? Que eles assinaram, se não me engano, por 4 anos. Já teve reportes aí falando, né, que estão conversando para estender, mas mesmo assim a questão eles vão ter que mostrar muito trabalho e vão ter que ver o que, né, qual vai ser o plano, né? Se vai ser uma reestruturação, rebuild competitivo que nunca acaba, né? Parece aquelas obras de viaduto em São Paulo, tal, daqueles viadutos, obra pública, exatamente, que nunca acaba. Se bem que em São Paulo até acaba, mas em outros lugares, tipo aqui em Brasília, não, tem umas obras aqui no Paraguai que não acaba. Aqui no Paraguai pode falar, não acaba. Entendo. Aí, então, assim, precisa disso, sabe? Já da defesa, né, que é o que talvez ficou faltando no vídeo anterior, me diz assim que a defesa tem um potencial muito grande, só que a nossa secundária ela é falha e a gente precisa justamente ter um equilíbrio maior com relação a essa questão, né? A gente tem uma defesa boa em jogo terrestre, mas a nossa secundária é ruim, não intercepta a bola, cede muitas jardas e toma muito TD de passe, né? E o nosso pass rush também precisa melhorar. De resto, a nossa defesa ela tá bem melhor do que a encomenda com o material que o Brian Flores tem na mão, né? Então, nisso eu acho que é até um plot twist, assim, para algumas pessoas que achavam que, nossa defesa é um cocô. Não, nosso ataque é bom. Minha conclusão, Alan, eu vou passar a palavra para você, mas a minha conclusão é que temos muito mais trabalho pela frente no ataque do que na defesa. Cara, exatamente. Cara, a primeira coisa, assim, para começar, para abrir esse tópico, tivemos 2 Player of the Week da conferência, 2 jogadores de defesa. Tivemos jogos onde foi por uma posse, que foi uma interceptação recuperada, né, uma pick six. Então, vários jogos na temporada ganhamos. 3-0, né? O jogo do 3-0. 3-0 foi a defesa, irmão. Foi a defesa que segurou aquela porcaria do Mullins, sabe? Do Dobbs. Então, cara, não é também uma porcaria, mas não foi nesse jogo que eles davam uma porcaria. Mas enfim, cara, o ataque foi a grande decepção da temporada. Dói ouvir isso? Claro que dói. Tem muita gente que gosta do O'Connell, tem muita gente que gosta do Cousins, né? Apesar de que não foi só culpa dos dois, né? Como a gente falou, foi uma série de fatores e a gente tem que parar de pensar que o problema é sua defesa, cara. Isso já passou. Temporada passada a gente até podia falar isso, né? Que realmente o Ed Donatel era, pelo amor de Deus, né? Com a experiência que o cara tem, era incrível como ele não conseguia armar uma defesa sólida, sabe? Então, cara, nosso problema não é só defesa. Não fiquem nessa ilusão. E eu vou falar isso de novo para ver se entra na cabeça de vocês. Não fiquem nessa ilusão que se a gente trazer um tackle, a gente trazer um edge, o time vai melhorar. Não. Tem muita peça, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Esse 9-8, tá? Por mais que seja uma campanha positiva, entre aspas, poderia ser pior, tá? Poderia ser muito pior, porque vários jogos, como a gente falou, a defesa ganhou. Eu poderia ficar com campanha negativa, inclusive pegar top 10, tá? Pegar top 10. Não, no nosso caso a gente pegou. Foi 7-10, não? Ah, 9-8 foi. Acho que foi antes dos playoffs, tô lembrando. Exato. Foi 7-10? Foi 7-10. Então, desculpa aqui. Corrigindo. Isso. Não anulo o que eu falei, tá? Poderia ser pior.
Só anula que era, sim, achei sim. que era 9-8. Achei que era 9-8, Sim, mas não, 9-8 poderia ser quem pior. classificou. Sim. Exato, Mas é o que eu falei. poderia ser pior. Se a gente não ganha com o Dobbs aqueles 2 jogos, como eu falei, a gente entraria 12, no não, 7, top. velho. Não teria, A gente 5, meu Deus. estaria 5. A gente estaria de top 5 junto com o Chargers. Chargers foi Pensando pra esse 5-12. lado, seria melhor pra nós, né? Se a gente soubesse o que ia acontecer. Mas pra nós que estavam pensando em playoffs, né? Sei que muita gente depois que coisa machucou, eu inclusive já não queria mais playoffs, já queria que dane-se, Sim, pega posição alta no draft. exato. Mas, cara, olhando por esse lado, seria melhor até pra nós. Mas Total. isso só reforça o que nós estamos falando, tá? Não é só as estatísticas, não é só o Kevin O'Connell, não é só o Madison, não é só um jogador. É um conjunto de fatores que tá errado, que precisa mudar. Inclusive, até o Justamente. senhor S. Phillips tem que mudar, entende? Eu acho que Exato. se o Kwesi fosse realmente esse cara que ele disse que até agora não demonstrou, tá? Ele tem mais 2 anos, né, de contrato pra isso, se eu não me engano. Então, cara, se era pra ser esse cara, por que ele não trouxe todavia um coordenador ofensivo, sabe? Pra ajudar o Kevin O'Connell justamente. Já que o Kevin O'Connell é um cara mais de passe, por que não traz um cara que tem mais experiência no jogo terrestre, como o Moisés falou? Sabe? Pra ajudar ele. Um treinador não pode saber tudo. Não podemos cobrar que o cara seja o Belichick, um Andy Reid da vida, sabe? Um Kyle Shanahan. Temos que, Exato. cara, tem que ter uma ajuda. Boa, boa. Bem, eu acho que fechamos bem, Alan. Agora é espaço para você fazer as considerações finais e a despedida aí da galera com você. Quer que eu faça tudo? Tu não quer dar um agradecimento antes? Ou quer que eu passe a palavra pra Não, você depois? eu fecho depois no final. Ah, tá, beleza então. A gente fecha Combinando junto. aqui ao vivo, tá? Ao vivo não, né? Mas. Ô, louco! Quem sabe fazer ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, galera! É essa fera aí, ó. Vou terminar imitando o Faustão, imitando o Silvio Santos também. Leva 50. Leva 0 pontos do Raiders. Boa. Pois diga. Não, é coringada total, sabe? Porque. Não é? Cara, é como você falou no começo. Por que a gente critica mais um ataque? Porque a gente sabe que tem problemas nele. E porque a gente sabe que o nosso ataque tem muito potencial, cara. Olha o nosso corpo de wide receivers. Olha o nosso tight end, como é que é. Olha até o nosso quarterback, Cousins. Apesar de ser único, o que ele é. Então pode render mais. Mas como a gente citou todos os problemas aqui, falta, né? Então não pensem que o problema é só uma coisinha. Porque é por causa disso que estamos na situação que estamos agora. Por causa que não pensamos no quarterback de reposição, que estamos nessa situação agora. Exato. Entendeu? Então, vamos ficar esperto, vamos buscar sempre melhorar, criticar quem tem que criticar, como se diz, apoiar quando o cara tá certo, quando o cara toma decisões corretas, apoiar. E, cara, vamos aguardar aí que essa temporada seja melhor, vai ter muito mais conteúdo para vocês. Então, só para mim fazer os agradecimentos, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. É quase 1h05 de vídeo, vai ter mais com a intro, né, dos patrocinadores. Você viu agora que o negócio tá mudando, né? Você viu que tem planilha aqui com arte no fundo, você viu que o vídeo tem capa, né? Então, ficou um MVP, né, esse vídeo. Essa parte aí virou um MVP. Exatamente, não, estamos tentando bater de frente com os caras no MVP lá. Então, vou pedir pra você deixar o teu like aqui, tá? Se vocês quiserem, lógico que vai ter vídeos mais curtos, tá? Estamos fazendo esses vídeos porque são longos, porque a gente fala de muita coisa aqui, tá? Mas vai ter vídeo mais curtos, tem um conteúdo que a gente tá preparando que vai ser muito legal, vai ser realmente de coringar, né? Já vou dar a letra aqui, que vai ser os jogadores que a gente menos gostam, que a gente mais odeia, menos gostam, né? Foi feita a enquete no grupo e você já imagina quem ganhou, né? Não vou falar ainda, vocês vão ter que aguardar aí. Então, deixe seu like, deixe seu like, compartilhe com todo mundo, com sua família, se você está ouvindo a gente no trabalho, em qualquer lugar, beleza? Muito obrigado, Waze, por ter mais uma vez aqui, mais uma noite sem banhar-se para produzir conteúdo para vocês, né? Vamos que vamos, é só o começo, esse ano vai ter muita coisa legal,
Cara, vai ter conteúdo do NFL em brasa pra vocês, tá? Vocês estão... Muita gente aí foi pego de surpresa, inclusive nós, né? Então, exato. Vamos passando conteúdo pra vocês essa semana. Vamos pra cima, né? Exatamente. E nada mais, agradecer mais uma vez a todos vocês. Passo agora a palavra pro anfitrião Ace para fazer as considerações finais agora. É isso, galera. Não vou me estender muito. Ela já foi perfeita, já falou. Não, você foi completo. Você fez barba, cabelo e bigode. Lá ele! Lá ele! Então é isso, galera. Não é? É isso, galera. A gente. Off-season é assim, a gente tem. São muitas informações que a gente tem que lidar, sabe? E a gente tá buscando aqui não ser simplista e reduzir a situação a um fato específico, não. Uma lesão, uma decisão errada, um lance que teve uma falta de sorte. Não, a gente não tá reduzindo só isso. A gente está tentando fazer uma análise de conjuntura, que é isso aqui. Então, são muitos dados mesmo. Mas é importante a gente saber justamente porque isso aqui é como se fosse um espelho. Não, né? Nossa. Então, como ela falou, a gente agora vai fazer muita coisa mais para frente. Vamos falar dessa questão dos jogadores. Vamos fazer um recap sobre a gestão aí do Kwesi, né? Falar quais movimentos ele fez, quais não fez. Então fiquem ligados, tá? Vai ter muita coisa ainda interessante para ser analisada aí mais para frente, né? Porque esse momento de off-season é isso, é de retrospectiva e projeção. Retrospectiva e projeção. E assim, vamos que vamos. Valeu, nação do Sangue Roxo. Tamo junto. É nóis. Isso. Go, Vikings, let's go!